Sabe, para a gente entender uma das maiores obsessões da história da literatura, não dá para começar direto na história. A gente tem que começar pela ideia. Antes mesmo de Herman Melville nos apresentar um personagem, um navio que seja em Moby Dick, ele primeiro nos afoga no conceito da baleia. Então vamos dar uma olhada em como essa abertura, que é genial, prepara o terreno para uma caçada que no fundo é tanto sobre a mente humana quanto sobre o... É isso. Antes de a gente conhecer qualquer marinheiro ou navio, Melville joga essa pergunta fundamental no nosso colo. Ele não quer que a gente pense em uma baleia específica, tipo a Moby Dick. Não, ainda não. Primeiro, ele quer que a gente mergulhe fundo na ideia da baleia como uma força que, olha, assombra a imaginação humana há séculos. A primeira parada, o poder mítico, a origem de tudo. A baleia aqui não é só um bicho, sabe? É uma criação primordial, uma das primeiras, lá no primeiro livro da Bíblia. A escala, desde o começo, já é épica. E aí, da mitologia, Melvin nos joga direto para a ciência. De repente, a conversa não é mais sobre significado, e sim sobre tamanho, uma escala física quase impossível de imaginar. E para nos ajudar a entender, ele não compara com outra coisa da natureza. Não, ele usa algo industrial, os canos de água de Londres. Ele está basicamente traduzindo essa biologia monumental para termos que a gente consegue entender. E para fechar, ele vai para a literatura. Aqui, a baleia é ambígua, vira uma metáfora. É algo que pode ser interpretado, que muda de forma dependendo de quem olha. Ou seja, em 3 lances rápidos, Melville nos mostra a baleia como mito, como fato e como símbolo. Mas olha, essas 3 situações são só o aquecimento. Antes mesmo da gente chegar naquela famosa frase "chamai-me Ismael", o Melville nos obriga a passar por 2 sessões que, por gerações, deixaram os leitores de cabelo em pé. Primeiro, uma etimologia, que basicamente destrincha a palavra baleia em um monte de línguas, e depois uma enxurrada de extratos de tudo quanto é fonte que se possa imaginar. Isso é de propósito, é uma sobrecarga de informação intencional. Melville está nos jogando no mar caótico de referências. O objetivo não é ensinar sobre baleias, mas sim mostrar como elas já tomaram conta da cultura humana. Ao nos dar tudo o que já foi dito sobre elas, ele eleva as baleias de meros animais para um conceito gigantesco, uma sombra que paira sobre a nossa consciência coletiva. E então, depois de nos afogar nesse oceano de ideias abstratas, Melville vira o jogo completamente. A câmera dá um zoom, sabe? Sai do universal e foca no singular. Sai do conceito e vai para a pessoa. Chamai-me Ismael é uma das aberturas mais famosas de toda a literatura. É tão direta, tão íntima. Depois de se afogar naquele mar de extratos, essa frase chega a ser um alívio. De repente, aquela grande obsessão abstrata pela baleia ganha um narrador, um ponto de vista. E é aqui que a jornada de verdade começa. Então, por que ele vai para o mar? Não é por glória ou aventura, não. É por um desespero profundo. Ele chega a falar que o mar é o seu substituto para a pistola e a bala. Quando a gente olha para o mar da segurança da Terra, a gente não vê uma fuga para algo, mas uma fuga de si mesmo, de um vazio existencial que ameaça consumir a pessoa por dentro. E essa busca abstrata pelo mar logo se torna bem real. Ismael chega em New Bedford, uma cidade portuária, fria, meia sombria, e a primeira parada dele é a estalagem do Jorro, um lugar tão peculiar quanto o nome. Sem grana e sem muita opção, Ismael descobre que não tem quarto vago. A única alternativa, dividir a cama com um arpoador que ainda nem chegou. Isso cria uma tensão imediata. Quem é esse cara com que ele vai ter que dividir um espaço tão íntimo? A imaginação do Ismael, claro, vai a 1000. O dono da estalagem ainda provoca com histórias de que o homem é um sujeito de pele escura que vende cabeças. Ismael na hora já imagina o pior. Um canibal, um selvagem, um monstro. A ideia de dividir a cama com uma criatura dessas o deixa apavorado. Mas aí, quando o Kekeg, o tal arpoador, finalmente aparece, a realidade é bem mais complexa. Sim, a aparência dele é chocante, todo coberto de tatuagens, adorando um ídolo de madeira. Mas depois daquele susto inicial, Ismael começa a ver algo mais. Esse selvagem é calmo, é decente, é civilizado do jeito dele. E isso leva a uma revelação poderosa. Ele conclui que é melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. É a primeira de muitas vezes que o romance nos força a questionar nossos próprios preconceitos. O tom muda de novo quando Ismael visita a Capela dos Baleeiros. Aqui, a aventura de ir para o mar ganha um peso sombrio, mortal. As paredes do lugar não são decoradas com arte, mas com memoriais.
É aqui que a realidade brutal da caça à baleia se torna inegável. Essas placas de mármore não são lápides, são cenotáfios. São memoriais para homens cujos corpos nunca foram recuperados do mar. Eles não apenas morreram, eles desapareceram, rebocados para fora de vista por uma baleia. Ismael reflete sobre esse tipo de morte. Não é só a perda da vida, mas a perda do lugar, do túmulo. É o terror de ser apagado, de perecer sem deixar nenhum rastro. A caça à baleia não é só um trabalho, é uma aposta contra o esquecimento. E, finalmente, antes da partida, a preparação do Ismael, e a nossa por tabela, se completa com um sermão. Mas, não é um sermão qualquer. Ele é ministrado por um ex-baleeiro para uma congregação de baleeiros. A cena é incrivelmente simbólica. O púlpito tem a forma da proa de um navio. O padre Maple sobe por uma escada de corda e a puxa para cima, se isolando, como um capitão em seu posto. Ele está física e espiritualmente separado, pronto para guiar sua tripulação através das verdades perigosas do mar. E qual é o texto dele? A história de Jonas e a baleia. Ele a interpreta como uma lição de duas vias. Para os marinheiros, é um aviso sobre o pecado da desobediência a Deus. Para ele mesmo, é um lembrete do seu dever de pregar a verdade de Deus, não importa o quão dura ela seja. E aqui está o dilema moral que é colocado na frente de cada homem antes de embarcar. O sermão do Padre Maple não oferece conforto, não. Ele oferece um dever difícil. A verdadeira obediência a Deus exige que a gente desobedeça a si mesmo, que aniquile o próprio ego. É uma premonição sombria, e não só para o capitão Ahab, mas para todos a bordo do Pequod. E com isso, toda essa preparação se afunila em uma imagem única e assustadora. Depois da filosofia, do desespero, da amizade e da teologia, a gente finalmente entende o verdadeiro objeto dessa obsessão. Não é qualquer baleia que eles vão caçar. É uma baleia específica, o grande fantasma encapuzado como uma colina de neve no ar. A caçada está prestes a começar.